Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados. Mais um dia que o Senhor nos concede o privilégio de podermos meditar na sua santa palavra. Aqui é o professor Fábio Machado e hoje nós entramos no segundo dia de exposição do Evangelho segundo Mateus. Hoje eu estarei expondo dos capítulos 3 até o capítulo 5. No capítulo 3, dos versos 1 a 10, nós temos a pregação de João Batista. Foi durante os dias da permanência de Jesus em Nazaré que João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. Deserto árido, profundo, triste, mas não inteiramente despovoado. Havia nele 6 cidades com suas aldeias, segundo o texto lá de Josué, capítulo 15, versos 61 e 62. João Batista se tornou um mensageiro do arrependimento, um anunciador do reino dos céus, um personagem da profecia e um estilo de vida. Quando ouviam que tinham chegado o reino dos céus, percebiam que ele era a voz do deserto que preparava o caminho do rei prometido. Emocionavam-se e o diziam. Quando viam seu estilo de vida, não podiam esquecê-lo e o comentavam. Simples, muito simples. Para que mais? Um manto feito com pele de camelo, um cinto de couro, sandálias nos pés e, por comida, gafanhotos, mel silvestre e água pura das colinas. João Batista ganhava o reino dos céus e o anunciava, permanecia fiel a Deus e à missão que recebera, e as multidões iam a ele oriundas de Jerusalém, toda a Judéia e da região do Jordão. As pessoas se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizadas. João Batista viu a situação dos fariseus e saduceus que foram a ele. É bem verdade que alguns aceitaram sua mensagem de arrependimento e se converteram. Porém, a maioria não deu importância a João Batista. Os fariseus e os saduceus, geração de víboras, podiam sair da importância ilusória deles mesmos para o que é verdadeiramente importante. E João bradava: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não pensem dentro de vós mesmos. Temos por pai a Abraão, disse o Batista aos fariseus e saduceus, e continuou: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nos versos 11 e 12 do capítulo 3, João dá testemunho de Jesus. Eu lhes batizo com água para arrependimento, disse João, mas o que vem depois de mim, Cristo, lhes batizará com o Espírito Santo e com fogo. João pregou uma mensagem de arrependimento generalizado, mas quando falou com os fariseus e saduceus, como bom pregador, personalizou sua mensagem, chamou-os ao arrependimento pessoal e a uma experiência de conversão completa. De outro modo, como a palha, seriam lançados no fogo, que nunca se apagará. Nos versos 13 ao 17 do capítulo 3, nós temos o batismo de Jesus. Mateus começa narrando que um dia Jesus foi da Galiléia ao Jordão para que João o batizasse. Mas João tratou de dissuadi-lo. Era como se dissesse: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Por favor, não alteremos as coisas. Além disso, este é um batismo de arrependimento. E tu nada tens de que te arrependeres. Jesus não discutiu, simplesmente respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Houve profunda emoção no coração de João Batista, porque ele entende tudo o que estava acontecendo. Jesus subiu da água, enquanto a multidão observava. Os seres celestiais também participaram, o céu se abriu, o Espírito Santo e o Pai manifestaram sua aprovação. O Espírito desceu em forma de uma pomba e pousou sobre ele.
muito feliz. O pai não se calou. Este é o meu filho amado, disse ele, e estou muito feliz com ele. A voz era clara, distinta e sem confusão. No capítulo 4, dos versos 1 a 11, nós temos a tentação de Jesus. Jesus não voltou imediatamente para Nazaré. Tinha que pensar em sua missão e em sua obra. Por isso, foi ao deserto para estar sozinho. Jejuou por 40 dias e 40 noites, e o Espírito Santo estava com ele. O verso 1 inicia assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava preparado para o que viesse, mas tinha fome. O diabo pensou que a fome seria um ponto fraco e se aproximou dele. E embora Jesus não procurasse a tentação, não podia evitá-la. O diabo aproveitou a oportunidade para tentá-lo 3 vezes. 3 tentativas para o desvio. Na primeira vez, trouxe suas dúvidas. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus estava disposto a viver sempre pela palavra que sai da boca de Deus. E a tentação do deserto, a tentação da autonomia, não teve poder sobre ele. Na segunda vez, pensou o diabo, o melhor lugar para tentar Jesus era o pináculo do templo, sua parte mais elevada, aproximadamente 120 metros sobre o Vale do Cedron, e o lugar mais alto da cidade. Dali podia-se ver tudo o que acontecia na cidade. Mas outra vez repete a insidiosa dúvida: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Disse-lhe, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Respondeu-lhe Jesus. Então o diabo mudou de tática. Já não simulou ser um anjo enviado por Deus para ajudar Jesus. Por isso o levou a um monte muito alto, onde panoramicamente, em forma virtual, lhe mostrou o melhor da terra e o mais atrativo dos governos terrestres. Tudo isto te darei, disse-lhe o diabo, se te prostrares diante de mim e me adorares. Vai-te, Satanás. Vendo a ilimitada arrogância do diabo, Jesus respondeu-lhe com uma ordem: retira-te, Satanás, disse-lhe, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o diabo deixou a Jesus e os anjos vieram servi-lo. Nos versos 12 ao 17 do capítulo 4, nós vamos ver a residência em Cafarnaum. A notícia do encarceramento de João chegou a Jesus, possivelmente quando ele estava ainda em Jerusalém. Mateus não conta o que aconteceu em Nazaré, mas num dia de sábado Jesus foi à sinagoga, onde assistiam os que o conheciam desde pequeno, e se levantou para ler as Escrituras. Aplicou o texto de Isaías a si mesmo, e o povo se encheu de ira contra ele. Expulsaram-no da cidade, e ele se foi para Cafarnaum. Isso está narrado lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, dos versos 16 a 31. Cafarnaum está na terra de Zebulon e de Naftali, na margem noroeste do Mar da Galileia, onde o Jordão deságua. Mateus afirma que Jesus traz luz à terra de Zebulon e de Naftali, na Galileia dos gentios. Jesus é o rei prometido. Desde então, continua Mateus, começou Jesus a pregar: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Dos versos 18 ao 22 do capítulo 4, nós temos os primeiros discípulos. A casa de Pedro, onde Jesus vivia, estava perto do Mar da Galileia. Todas as casas ficavam perto, porque Cafarnaum era uma cidade relativamente pequena. Certo dia, caminhando junto ao Mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão e André, pescadores que naquele instante jogavam a rede. Venham, sigam-me, disse-lhes. Farei de vocês pescadores de homens. Além de esforçados no trabalho, eram obedientes. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Mais adiante, segundo o relato de Mateus,
viu 2 homens que com seu pai, ainda no barco, estavam remendando as redes que se estragaram no trabalho da noite anterior. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Quando estava perto deles, Jesus os chamou. Nem um minuto demoraram. Em seguida, deixaram o barco e o pai e o seguiram. Nos versos 23 a 25 do capítulo 4, nós temos a primeira viagem pela Galileia. Jesus foi pessoalmente às cidades da Galileia, uma por uma, percorrendo todo o território, e dividiu seu trabalho em 3 atividades: ensino, pregação e cura. Jesus pregava às grandes multidões que se reuniam para ouvi-lo ao ar livre e combinava sua pregação atendendo e curando enfermos. A sua fama se estendeu por toda a Síria, segundo Mateus. A fama de Jesus abrangia a Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e a região do outro lado do Jordão, de onde grandes multidões vinham até ele. No capítulo 5, dos versos 1 e 2, Jesus, vendo as multidões, iniciou uma marcha para a montanha, onde tinha passado a noite ali. Havia espaço para todos os que já estavam presentes e para os que chegariam depois. Deteve-se em um lugar alto e, como normalmente faziam os escribas quando ensinavam, sentou-se. Os discípulos junto a ele fizeram o mesmo e toda a multidão os acompanhou. Começou assim um dos 5 grandes discursos que Mateus registra em seu Evangelho. Este é o conhecido como o Sermão do Monte, e o monte que não tinha nome passou a ser conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Os 5 discursos contêm instruções de Jesus relacionadas com o reino e a missão dos discípulos. O primeiro explica o caráter dos cidadãos do reino. Dos versos 3 a 12 do capítulo 5, ele vai falar do que os cidadãos do reino são internamente. Jesus diz que estes são pobres de espírito, choram, são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, têm coração limpo, são pacificadores, sabem sofrer a perseguição, suportam o insulto e a calúnia com perseguição. Os cidadãos do reino têm em seu interior tudo o que forma um caráter reto diante de Deus. Tudo o que Deus espera de um verdadeiro filho e filha do reino dos céus. Por isso também podem externamente ser úteis a Deus e a seu reino. Nos versos 13 a 16 do capítulo 5, nós temos as características dos cidadãos do reino. Vós sois o sal da terra, disse-lhes. Recordaram imediatamente a utilidade do sal, com a qual temperavam e preservavam o alimento. Caso o sal viesse a ser insípido, como recuperaria seu sabor? Para que serviria? Serviria só para ser desprezado. Imaginavam o sal inútil jogado pelas ruas, abandonado e pisoteado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo, disse-lhes Jesus. Assim os comparou com as cidades estabelecidas nas colinas, visíveis de dia pela luz do sol que as ilumina, visíveis de noite pelas luzes que nelas se acendem. Não podem ser escondidas. Os ouvintes se lembraram de suas casas simples. Um quarto e um candeeiro eram tudo o que possuíam, mas todos se iluminavam. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, disse-lhe Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nos versos 17 e 18 do capítulo 5, nós vemos a permanência da lei. A lei não foi revogada. Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, disse-lhes. Quem sabe todos se assustam. Como sabe o que pensamos? Mas não lhes deu tempo para conjecturas. Não vim para revogar, acrescenta. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, assegura-lhes, até que tudo se cumpra.
Nos versos 19 e 20 do capítulo 5, nós temos a entrada no reino dos céus. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, continuou dizendo Jesus, posto que dos menores será considerado mínimo no reino dos céus. E também aquele que por seu ensino induz a transgressão. A pessoa que fizer as duas coisas, transgredir a lei e ensinar a transgredi-la, será pequeno no reino. Mas o que pratica os mandamentos, disse Jesus, e o ensina a praticá-los, entrarão no reino dos céus. Aliás, não só entrarão, como também serão grandes ali. Jesus completa seu ensino sobre o cumprimento presente da lei, dizendo, porque digo a vocês que não podem entrar no reino dos céus a menos que a sua justiça supere a dos fariseus e a dos mestres da lei. Nos versos 21 a 47, nós temos o cumprimento verdadeiro da lei. Ouvistes, Jesus continuou dizendo, que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas a lei diz algo mais do que isso. Jesus quer que todos os cidadãos do reino se recordem sempre que se ficarem zangados com o seu próximo, ou o insultarem, ou o amaldiçoarem, serão culpados de transgredir esse mandamento e sujeitos ao fogo do inferno. Quando se lembrarem de que pecaram contra seu próximo, não cometam o engano de continuar adorando a Deus. Ele não aceitará esse gesto. Pecado é rebelião contra Deus. E ele não tolera essa separação. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão, logo depois volte e continue adorando a Deus. Não tenha nenhum adversário. E se alguém se tornar seu adversário, chegue a um acordo com ele sem demora. Não perca tempo, nem o deixe para depois. É perigoso. O seu adversário pode levá-lo a um juiz ou ao julgamento de toda a comunidade. E todos eles podem condená-lo. O juiz pode enviá-lo ao cárcere, sujeitá-lo à condenação da comunidade. Ouvistes o que foi dito, disse Jesus, não adulterarás. Mas agora esse mandamento não é bem entendido. Esqueceram-se de que ele inclui a mera cobiça sexual oculta na mente de vocês. O pecado não reside apenas no mal que aparece visível em suas ações, mas também no mal que levam oculto em seus pensamentos. Qualquer que cobiçar uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Eliminem a ação má, eliminem também os desejos maus que estão escondidos na alma. Entreguem sua vontade a Deus. Embora às vezes tal entrega signifique fazer um sacrifício tão grande como se alguém deixasse amputar um membro do corpo, um olho ou a mão que estivesse doente, e essa enfermidade colocasse em perigo toda a vida. É melhor viver com um membro a menos do que morrer com um corpo inteiro. Jesus continuou falando a respeito do problema do adultério. Além de estar oculto no interior do pensamento, pode estar socialmente oculto no divórcio. Também foi dito, acrescentou, qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mas o divórcio tem um problema. O que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Só Deus pode fazer isso. E ele determina um só motivo de divórcio, que autoriza um novo casamento: adultério. Se alguém se divorciar por outras razões, não pode se casar de novo. Se o fizer, comete adultério. Uma forma de resistência das pessoas é a falta de credibilidade. No primeiro caso, quando uma pessoa não confia ou rejeita a palavra de outra, a tendência pode ser oferecer um juramento. Os cidadãos do reino de Cristo não precisam emitir juramento para que creiam neles. Não devem jurar por Deus, pelo céu, pela terra, nem pelo que a sociedade considere mais sagrado, como era o caso de Jerusalém para os judeus. Quando falarem, devem ser absolutamente verdadeiros. Se disserem sim, deve ser sim, ou não se disserem não. Perante a agressão física, não reajam à maneira antiga. Os antigos diziam olho por olho e dente por dente.
Essa lei não valia para os cidadãos do reino dos céus. Não faça mal aos que lhe fazem mal. Vocês têm que estar tão dispostos a fazer o bem que, quando um agressor lhes exigir uma ação para seu benefício, vocês a façam de boa vontade, como quem dá um presente. E quando o agressor lhes fizer uma violência física, respondam com paciência e o tolerem. Não sejam violentos com os violentos, sejam amáveis e controlados com eles. Deem ao que lhes pede, e ao que lhes pedir emprestado, não o despeçam vazio. Pior que os agressores são os inimigos. Vocês ouviram de seus mestres que devem amar seu próximo e odiar seus inimigos. E ouviram o que é mais natural para o sentimento humano. Mas vocês são filhos do Pai que está nos céus. Ele faz o bem a maus e a bons. Por isso, vocês devem amar seus inimigos e orar pelos que lhes fazem mal. Vocês não podem ser como eles. É muito pouco. Não haveria diferença entre vocês e um deles. E essa diferença tem que ser tão grande como é grande a diferença que existe entre eles e Deus. Vocês têm que ser perfeitos. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 5, dos versos 3 a 12. Jesus diz que aqueles bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que choram, que são mansos, que têm fome e sede de justiça. Eles são misericordiosos, têm coração limpo, são pacificadores, sabem sofrer a perseguição, suportam o insulto e a calúnia com perseguição. Os ouvintes originais de Jesus devem ter pensado que seres humanos assim não conquistam um império como o romano, tirano, cruel, sanguinário, despótico, perseguidor, duro, intolerante. Não era isso que eles esperavam. Não era isso que eles queriam. Mas a voz de Jesus chegava ao coração deles com um tom tão convincente que as palavras pareciam despertar emoções dormidas ou quase inexistentes. A ternura de Jesus era tão penetrante que parecia aceitá-los de modo alheio à sua experiência diária. Ninguém os compreendia, ninguém os ajudava, ninguém os queria. Seus dirigentes não trabalhavam para o benefício deles, só usavam o trabalho deles para favorecerem-se a si mesmos. Havia algo novo, sim, e embora não fosse o que esperavam encontrar, causava-lhes alegria. Por isso, entusiasmados, desfrutavam das palavras de Jesus. Da mesma forma que cada um de nós, ao lermos o Sermão do Monte, devemos desfrutar de todas as bem-aventuranças que somente Jesus, por meio do Espírito Santo, pode operar em nós. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.